Então eu quero compartilhar um sonho que Deus me deu, que é o seguinte. Eu estava a ir para a casa da minha família, da minha sogra, e quando cheguei à casa dela, que ficava aí num quinto, sexto andar, lá do alto da casa dela, olhei para um certo lugar, assim ao fundo lá da rua, onde vi, portanto, como uma caverna. E eu chamou-me a atenção porque era uma coisa estranha. Vi na entrada daquela caverna como uma cortina de nevoeiro. E então eu depois perguntei à minha sogra, há ali qualquer coisa estranha ali naquele lugar, naquele sítio? E ela disse, ai filha, aqui, isto é um martírio, nós aqui, ninguém quase sai à rua, porque vivemos aqui num martírio com aquelas pessoas, são mesmo coisas más que nos afligem aqui. E eu disse, mas vocês não fazem nada, não vão resolver esta situação? Não, nós nem podemos ir à rua porque somos atacados e pronto. E eu disse, então, mas alguma coisa tem que se fazer. Eu disse, eu vou ali ver o que se passa. E nisto eu sei, ele disse, não vais, porque aquilo são coisas muito, muito más. Eu disse, eu vou, porque eu sabia que não ia no meu poder, mas ia no poder de Deus, não é? Então eu saí à rua, fui àquele sítio, àquele canto onde existia aquela caverna, e a minha família seguiu-me, foi atrás de mim. E quando eu cheguei, portanto, à porta daquela caverna, por dentro dessa cortina de nuvem, apareceu uma cara de uma mulher, como de uma cara de pessoa morta, mas que falava para mim, tu não entras. E eu entendi que ali havia, portanto, possessão de demónios. Mas eu do lado de fora dizia, não, eu não entro, mas ao nome de Jesus todo o joelho tem que se dobrar. E nisto, quando eu olhei para trás, eu não vi só a minha família, eu vi uma multidão de pessoas que depois de eu estar ali, portanto, seguiu não só a mim, a minha família e muitas pessoas que vinham de todos os sítios e lugares. Então, eu depois continuei a dizer, e aquela que se via só a cara por trás daquela cortina, continuava a dizer, não, tu não entras. E eu continuava a dizer, ao nome de Jesus, todo o joelho tem que se dobrar. E nisto, de dentro, ouvi dizer, não dobramos. Eu disse, então agora vão dobrar mesmo, porque eu vou entrar aí, não é na minha força, não é no meu poder, mas é na força de Deus. Então eu rompi aquela cortina, e quando eu rompi aquela cortina, aquela mulher, cara de mulher que estava ali, na entrada, ela desapareceu. E ao entrar dentro daquela caverna, então, quando eu entrei, o meu espanto, que vi demónios de toda a espécie, demónios horrorosos, de toda a casta mesmo. Não eram demónios mais velhos, mais jovens, de várias castas. Então eu entrei, quando vi aquilo, claro, eu não vou dizer que ao deparar com aquela situação eu senti medo, mas de repente sobre mim veio o poder, que é o poder sobrenatural de Deus, e que me fez entender, tu não estás aí na tua força, estás no meu poder. E quando eu deparei com aquela situação, ao demónio que estava ali à entrada, portanto, quando eu entrei, ele, o mais velho, que era o mais velho de todos, eu continuei a dizer, dobras os teus joelhos e vais confessar, tu e todos os demónios que estão aqui, que só Jesus Cristo é o único Senhor. E 3 vezes eu disse isto e 3 vezes repetiu, não dobro, não confesso. Então eu, sabia que não estava ali na minha força, o medo já tinha desaparecido, então cheguei-me perto do demónio mais velho, que era aquele que estava na entrada, não é? A caverna estava completa de demónios de várias idades, então eu segurei-lhe mesmo aqui pelos cabelos, não é? Aquele demónio ainda tinha cabelos, então segurei-lhe aqui pelos cabelos assim mesmo e disse, dobras, porque eu não estou aqui no meu poder, eu estou aqui no poder do nome de Jesus, no poder do meu Deus, eu não venho aqui no meu poder, então agora vais confessar mesmo, tu e todos os demónios que estão aqui, só Jesus Cristo é o único Senhor. E 3 vezes disse que não, mas à terceira, quando eu continuei a dizer que
tinha que confessar. Então aquele demónio, eu não lhe retirei a mão da cabeça enquanto ele não confessou que Jesus era o único Senhor, e aquele demónio mais velho foi confessando que Jesus era o único Senhor, Jesus era o único Senhor. E enquanto ele ia confessando, ele ia enfraquecendo, até que ao mesmo tempo toda a casta de demónios que estava ali dentro daquela caverna, então foi juntamente com esse demónio também enfraquecendo e dobrando os joelhos completamente ali a confessarem que Jesus era o único Senhor. E quando depois de joelhos dobrados, de repente aqueles demónios apareceram como pessoas normais, transfiguraram-se em pessoas normais. E ao olhar, vir, aqui a libertação já aconteceu no nome de Jesus. Estas pessoas foram libertas, eram pessoas que estavam possessas. E eu olhei para aquelas pessoas e disse, tive pena e misericórdia daquelas pessoas e disse, agora vocês que estão libertos, que estão bem, agora vocês urgentemente têm que pegar numa Bíblia, ler uma Bíblia para que não sejam mais atacados pelo diabo, porque vocês agora vão fazer uma caminhada, agora vão seguir à frente com Jesus. Se não têm uma Bíblia, eu trago uma Bíblia para vocês poderem ler e depois ir à igreja. Então, depois, no final de tudo isso, aquela nuvem já tinha saído, aquela cortina de nevoeiro já tinha saído da entrada da porta, e de repente uma luz, que era a luz de Jesus, que eu depois vi que era a luz de Jesus Cristo, inundou, como deu entrada, portanto saiu aquela cortina de nevoeiro e rompeu uma luz forte que encheu toda aquela casa, mesmo daquela luz que mal se conseguia fixar os olhos. Então, quando eu disse àquelas pessoas que têm que ler uma Bíblia, viraram-se para mim, já eram pessoas normais, e disseram, eu não tenho uma Bíblia, mas tenho isto. E cada uma delas esticou o seu braço e tinha na sua mão um envelope dos grupos familiares. E o sonho acabou assim. Eu, na altura, quando depois acordei, não entendi o que é que eu pensei. Preciso de orar, de interceder pelos grupos familiares. Mas eu, quando orava, eu sentia que não era aquilo que Deus me queria dizer. E andei ali uns dias, orei a Deus, Senhor, Tu não és um Deus de confusão, revela-me o que tens mais para me dizer acerca deste sonho. Até que Deus depois foi como se um puzzle juntando aquelas pecinhas todas e mostrou-me que uma caverna queria dizer coisas da antiguidade. Portanto, dentro daquela casa existia famílias de várias gerações, desde mais velho ao mais pequeno, ao mais novo. E toda aquela família vivia há anos possessa por espíritos de morte, por doenças, por espíritos de toda a casta que existia ali. E eu depois comecei a compreender e perguntei a Deus, mas porquê que aquela situação dos grupos, dos envelopes dos grupos familiares? Então Deus disse-me que aquilo não foi para me mostrar que não eram pessoas normais, não eram novos convertidos, mas eram servos que serviam a Deus, servos que estavam na igreja e que estavam debaixo de maldições hereditárias, familiares, de coisas que ainda não se arrependeram por eles e pelos seus familiares diante de Deus, e que esses demónios hoje estão a vir ao de cima, estão a requerer até espíritos de morte e outras espécies onde as pessoas estão a sofrer de várias situações. Então é isto, pronto, é isto que eu na verdade queria compartilhar e deixo então aqui o meu sonho e o resto do testemunho.